Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 2, Jornada. Suas mandíbulas inferiores eram projetadas para frente, e eles pareciam lerdos. Seus braços musculosos pareciam troncos de árvores. Suas mãos quase se arrastavam no chão devido à sua postura corcunda. Eles usaram troncos como se fossem gravetos e usavam peles de animais em volta da cintura. Eles fediam tanto que os aventureiros podiam sentir o cheiro apesar da distância que os separava. Sua pele morena bronzeada estava coberta de verrugas, enquanto seus peitos musculosos e barrigas pareciam bastante firmes. De relance, pareciam muito fortes, eram como gorilas despelados e distorcidos. Eles eram demi-humanos conhecidos como ogros. Quase todos pareciam carregar sacos esfarrapados, como se fosse para uma longa jornada. Os monstros observavam os aventureiros com cautela, enquanto avançavam pelas planícies cobertas de grama. Eles poderiam estar a alguma distância, mas havia uma hostilidade inconfundível em seus rostos feios. São muitos. Parece que não podemos evitar uma briga. Isso mesmo. Goblins e ogros são do tipo que atacam quando superam seus oponentes. Seres inteligentes sabem que não podem julgar a força de seus oponentes só pelos números, mas esperar isso deles é pedir demais. Ainz aceitava e entendia isso sem problema algum. Mesmo assim ele ficou um pouco confuso, pois os detalhes diferiam muito dos jogos. Seja na altura ou na cor da pele, os ogros e goblins diante dele eram todos diferentes uns dos outros. Em outras palavras, cada um era único à sua maneira. Parecia que ele estava enfrentando 21 monstros desconhecidos. A realidade é bem diferente. Ele sentiu como se estivesse lutando contra monstros desconhecidos em uma região inexplorada, e sem o benefício de um site com tutoriais passo a passo. Ao recordar o sentimento daquela batalha em carne, Ainz começou a murmurar para si mesmo. Então Momon-san. Algo importante. Antes concordamos em dividir as tarefas no meio, mas e agora, o que faremos? Não podemos nos dividir em duas equipes e eliminá-los quando atacarem. Seria uma dor de cabeça se atacassem mais de um lado. Nabi-san, você pode usar Fireball para eliminar todos os goblins de uma só vez. Eu não posso usar Fireball. A magia mais forte que eu posso usar é Lightning. Ainz pensou nas restrições que ele lhe dera antes. Lightning é uma magia que penetra em linha reta, não é? E que tal fazer o inimigo formar uma linha, e então usar a magia da Nabi para acabar com eles de uma vez? Nesse caso, precisaríamos de uma linha defensiva que possa segurar a ofensiva do inimigo. Deixe-me lidar com isso. Posso confiar em vocês, senhores, para proteger o Fireya-san na carroça. Momon-san. Eu ficaria envergonhado se um bando de ogros me desse problemas. Pessoal, peço que todos observem como eu abato aqueles ogros. Quando ouviram a voz confiante de Ainz, a compreensão surgiu nos rostos dos espadas das trevas. Seus corações encheram-se com a paz de espírito que veio de saber que eles poderiam deixar essa tarefa para ele sem ter que se preocupar. Entendido? Ninguém aqui vai ficar assistindo sem fazer nada. Vamos dar todo o suporte que precisar. Você precisa de algum apoio mágico. Não para nós. Caros amigos do Espadas das Trevas, se concentrem em apoiar seus companheiros. Por favor, espere um pouco. Se começarmos tão perto da floresta, há uma chance de algum inimigo passar despercebido. Se for esse o caso, devemos fazer o habitual e atraí-los primeiro. Uma excelente ideia. Momonchi vai bloquear a investida do inimigo, mas como vamos lidar com qualquer peixe que escape da rede? Eu atraso os ogros com a arte marcial Fortaleza. Ginny, você vai lidar com os goblins. Nina lançará uma magia defensiva em mim, e embora possa não ser necessário, você também deve tomar cuidado com a segurança da Nabi-san e usar magias de ataque sempre que possível. Lukrut vai cuidar dos goblins, e se algum ogro passar pela linha defensiva, você terá que bloqueá-lo também. Se isso acontecer, mude sua prioridade para acabar com os goblins Nina. Todos se entreolharam e assentiram, mostrando que entendiam as instruções de Peter. Sua estratégia de combate foi decidida sem problemas, e seu trabalho em equipe foi impecável. Ainz, que ficou impressionado com essa exibição, fez um ruído de aprovação silenciosa. Ele se lembrou de Yggdrasil mais uma vez. Naquela época, Ainz e seus companheiros caçavam monstros com as mesmas estratégias. Jogar a isca, atraindo, bloqueando e atacando. Eles poderiam lutar bem como um grupo porque estavam completamente familiarizados com os pontos fortes de cada um. Talvez ele estivesse sendo tendencioso, mas Ainz acreditava sinceramente que a coordenação deles não era fácil de se replicar. Os Espadas das Trevas não poderiam se comparar a eles, embora pudesse ver algo como seu próprio meio de trabalhar em equipe devido suas estratégias. Momon-san, você precisa de alguma ajuda, mesmo que não seja magia. Não há necessidade. Nós dois seremos o suficiente. Isso soa muito confiante. Houve algum desconforto nas palavras de Peter. Se a pessoa responsável por manter a linha de frente caísse facilmente, isso poderia levar a um efeito dominó que terminaria na equipe se desintegrando. Ele deve ter se sentido desconfortável com isso. Afinal, isso não era um jogo, mas uma batalha onde apostavam suas vidas. Você verá assim que começar, disse Ainz, encerrando a conversa com uma resposta curta. Peter-san, vamos começar assim que seus preparativos terminarem. Lukrut puxou a corda do arco longo até o limite. Seu arco começou a render.
Com um voxox, a corda do arco cortou o ar, disparando uma flecha em linha reta. Atingiu o solo a cerca de 10 metros dos goblins da planície. O ataque repentino fez os goblins zombarem de Lukrut por trás de seus escudos. O objeto de sua zombaria foi a flecha cravada na terra. É claro que os goblins também não conseguiriam acertar um alvo que estivesse a mais de 120 metros de distância, mas eles pareciam ter esquecido disso. A grande disparidade entre o ataque que receberam e seus números fez com que os instintos violentos dos goblins aumentassem. Eles gritaram em uníssono e avançaram para Lukrut com um solavanco selvagem. Os ogros, um pouco mais lentos, também vieram atrás deles. Levados a um frenesi por sua sede de sangue, eles não se formaram em fileiras, nem se protegeram com seus escudos. Suas mentes estavam vazias. Quando verificou o fato, Lukrut sorriu de forma singela. Caíram direitinho. Ele disparou outra flecha quando o inimigo estava a 90 metros de distância. Desta vez a flecha não ficou aquém, mas perfurou o crânio de um goblin. O goblin no final da formação deu alguns passos vacilantes antes de desabar no chão, onde morreu. A distância entre eles diminuiu, mas não havia preocupação em Lukrut. Sua mão estava firme segurando o arco. Isso porque ele estava confiante de que alguém iria protegê-lo, mesmo que o inimigo o alcançasse. Reinforce amor. Nina lançou uma magia atrás de Lukrut. Ouvindo a voz de seu colega, Lukrut colocou outra flecha na corda de seu arco. Depois de 50 metros, uma flecha atravessou a cabeça de outro goblin, que desabou e não voltou a levantar. Ginny decidiu fazer o seu movimento também. Embora os goblins fossem ágeis, os ogros tinham passos largos, assim suas velocidades eram praticamente as mesmas. Dito isso, ao longo de uma corrida de quase 100 metros através de uma planície gramada, os ogros com suas pernas mais fortes terminaram na frente enquanto os goblins ficavam para trás. Os dois grupos se afastaram um do outro, e Ginny não conseguiu pegar muitos deles na área do efeito de sua magia. Ainda assim foi o suficiente. Logo depois, o primeiro objetivo de Ginny foi imobilizar um ogro. Vini Plant. Ginny lançou sua magia, e a vegetação moveu-se sob os pés de um dos ogros, transformando-se em trepadeiras que se emaranhavam em torno de seus pés. Imobilizado pela vida vegetal anormalmente resiliente, o ogro rugiu em frustração. Ao mesmo tempo, seguido por Narberal andava sem pressa para frente. Eles avançavam como se estivessem dando um passeio, como se não se importassem com o iminente ataque dos monstros. Enquanto os ogros corriam e se aproximavam deles, Ainz moveu as mãos para as costas agarrando os punhos de suas espadas. Narberal também moveu a mão para debaixo da capa e sacou a espada embainhada. Momon brandiu suas espadas grandes, traçando 2 grandes arcos no ar. A luz ofuscante refletida pelas lâminas fez os espadas das trevas ofegarem de surpresa. As espadas que Ainz empunhava cada uma com 150 centímetros de comprimento pareciam excepcionalmente ornamentadas. Elas se pareciam mais com obras de arte do que com ferramentas de guerra. Um par de serpentes entrelaçadas havia sido esculpido nas lâminas. Suas pontas eram arredondadas e mais largas do que o resto da espada, como um par de leques abertos. As bordas irradiavam um brilho frio e afiado. Mesmo uma bastava para ocupar a alcunha de arma de herói. Mas Ainz segurava um par dessas espadas. Ao contemplarem sua figura majestosa, os espadas das trevas respiraram em uníssono. Se o que eles viram antes os fez suspirar, o que eles viram agora foi uma cena que os deixou mudos. As espadas ficariam mais pesadas quanto mais longas fossem. Espadas compridas como as que Ainz estava segurando não podiam ser manuseadas facilmente, mesmo com a magia de redução de peso. É verdade que eles já sabiam que Ainz possuía uma força sobrenatural, mesmo dado seu curto tempo com ele, mas mesmo assim, eles não podiam acreditar que alguém pudesse manejar aquelas espadas com tal facilidade. Contudo, Ainz casualmente as chicoteou pelo ar como um par de gravetos. Realmente, era uma visão inspiradora. Momon-san, que tipo de homem você é? Peter respirou, como se estivesse falando por todos os outros. Como um guerreiro, ele imediatamente soube o quão forte um braço teria que ser para fazer um golpe como esse. Seu choque foi porque ele não tinha ideia de quanto tempo Momon tinha treinado para alcançar esse nível de habilidade. Embora ele sempre sentisse que Momon estava em um nível diferente de si mesmo, ser confrontado com a verdade fez suas pernas tremerem incontrolavelmente. Mesmo os goblins não inteligentes ficaram aterrorizados com a visão de Ainz, suas pernas ficando mais lentas quando correram ao redor dele para emboscar Peter e os outros. Apenas os ogros que eram muito estúpidos para terem medo, e que estavam extremamente confiantes em sua força, continuaram em direção a Ainz. Quando os ogros se aproximaram dele, levantaram seus tacapes. As espadas grandes de Ainz podem ser enormes, mas os ogros com seus grandes tacapes tinham um alcance maior do que ele. Contudo, assim que os ogros estavam prestes a fazer o seu movimento, Ainz se adiantou. Seus movimentos foram tão rápidos quanto o vento. E então, mais rápido que isso, ele manejou a grande espada na mão direita. A lâmina deixou um rastro prateado em seu percurso. O golpe foi impressionante e levantou arrepios na pele dos espectadores. Mesmo que a lâmina não estivesse apontada para eles, não podiam deixar de sentir que a morte estava ao lado deles. Acabou em um único golpe. Ainz desviou o olhar do ogro na frente dele, procurando outro alvo. Como se esperasse Ainz desviar o olhar, a parte superior do ogro deslizou e caiu sobre o chão, deixando a parte inferior do corpo imóvel ainda de pé. No entanto, os esguichos de sangue, vísceras, expostas e o mau cheiro pairando no ar provavam que não tinha sido uma ilusão. O ogro foi cortado diagonalmente. A batalha ainda estava em andamento, mas os dois lados estavam imóveis.
Eles estavam olhando para essa visão impressionante. Foi morto em um único golpe. Nem mesmo o poderoso físico de um ogro pôde salvá-lo do destino de ser cortado em dois. Surpreendente. Alguém murmurou essas palavras que foram ouvidas claramente dado o silencioso que pairava no campo de batalha. Absolutamente incrível. Isso está além do Mithril ou Orixalcum. Não, será que ele é um adamantite? Rachar um inimigo em duas partes. Este não era um feito impossível. Alguns raros expoentes da esgrima, ou aqueles que possuem armas mágicas poderosas podem ser capazes de fazê-lo. No entanto, era senso comum que não se podia usar a força total ao empunhar uma espada grande de duas mãos, com apenas uma. Afinal de contas, as armas de duas mãos eram, como o nome indicava, destinadas a serem empunhadas com ambas as mãos, usando o peso da arma e a alavancagem de seu comprimento para causar dano. Elas não tinham sido concedidas com a intenção de serem manuseadas pela força de um braço. Portanto, dado aos movimentos de Ainz, existia a possibilidade de que sua espada pudesse ser encantada com magia, além do conhecimento de itens mágicos normais, ou que Ainz com apenas uma mão fosse mais forte que um guerreiro normal com ambos os braços, ou mesmo tudo ao mesmo tempo. Diante dessa visão de cair o queixo, os ogros pararam de se mover inconscientemente e começaram a recuar com olhares de medo em seus rostos. Ainz avançou, encolhendo a distância entre ele e os ogros. O que está errado? Não querem vir. Suas palavras descontraídas ecoaram no campo de batalha. Essas palavras simples encheram os ogros de medo. Afinal, eles tinham visto com seus próprios olhos a grande disparidade entre seu próprio poder e o de Ainz. Por sua parte, Ainz fechou a lacuna para os ogros com uma velocidade surpreendente. Seus movimentos foram muito rápidos, uma velocidade que alguém usando uma armadura completa não deveria possuir. Oh! Com um grito que soou como um cruzamento entre um gemido de desespero e um grito, o ogro diante dele levantou seu grande tacape para ferir Ainz que se aproximava. No entanto, todos aqui sabiam que o ogro era muito, muito lento. Quando Ainz se aproximou, girou a grande espada na mão esquerda horizontalmente. A parte superior do corpo do ogro girou no ar, caindo a alguma distância do resto do corpo. Desta vez foi transversalmente dividido. Momonshi, o senhor é um monstro. Quando outra cena de tirar o fôlego se desdobrou diante de seus olhos, nenhum deles conseguiu refutar as palavras de Dini. Então, faltam quantos? Ainz se adiantou. Os rostos feios dos ogros congelaram e recuaram ainda mais rápido. Os goblins circulavam em volta da linha defensiva de ogros e Ainz, eles queriam atacar Peter e os outros. Os espadas das trevas, atordoados pelas visões que tinham acabado de ver, conseguiram reagir ao ataque e começaram a se mover. Peter ergueu a espada larga e o grande escudo, preparado para enfrentar os cerca de 10 goblins que vinham em sua direção. Ele avançou. A cabeça de um goblin foi arremessada pelo ar. Peter desviou do esguicho de sangue arterial, antes de entrar na batalha com os outros goblins. Tomem isso. Os goblins mostraram seus dentes amarelados e responderam com um grito distorcido que incomodava os ouvidos. Peter habilmente bloqueou o tacape do goblin com seu escudo, enquanto sua armadura magicamente reforçada aguentou o resto dos golpes sem muito esforço. Magic Arrow. 2 projéteis mágicos atingiram o goblin, tentando atacar Peter por trás. Ele desabou como uma marionete cujos cordéis foram cortados. Metade dos goblins em torno de Peter foram em direção aos outros 3 aventureiros, mas nenhum dos goblins ousou atacar Narberal, que estava ao lado da Tempestade da Morte que era Ainz. Lucrut largou o arco longo e tirou uma espada curta da cintura. Juntamente com Dini, que usava uma massa, os dois correram para Nina e colocaram as costas contras dele. Lucrut e Dini foram cercados por 5 goblins, e as chances pareciam mais ou menos iguais. Embora os goblins estivessem sendo eliminados um por um, ainda era muito demorado nas circunstâncias atuais. O rosto de Lucruz estava distorcido pela agonia, enquanto suportava a dor em seu braço, ele havia sido atingido por um tacape de goblins e forçava sua espada curta nas aberturas da armadura de couro de seu oponente. Dini também sofrerá vários golpes, como resultado seus movimentos diminuíram, mas ele não estava em nenhum perigo mortal. Nina examinou ansiosamente o campo de batalha, com o objetivo de conservar suas magias. Embora alguns dos ogros fossem imobilizados por magia, ele poderia ter que lidar com eles se a situação mudasse. Quanto a Peter, ele estava envolvido em uma batalha feroz com 6 goblins, e a luta foi para frente e para trás várias vezes. A razão pela qual eles não foram sobrecarregados por 11 goblins foi porque a investida dos goblins havia sido embotada. Depois de ver a capacidade sobrenatural de Ainz em matar ogros de uma só vez, o moral dos goblins despencou, e eles não conseguiram decidir se fugiam ou lutavam. Então Ainz moveu sua espada em um grande arco, como se anunciasse sua intenção de desmoralizar completamente os goblins. Quando o som do ar deslocado atingiu os ouvidos de todos, eles ouviram o barulho de algo pesado batendo contra o chão, logo seguido por mais 2 desses sons. Assim como todos esperavam, o número de cadáveres de ogros aumentou constantemente. Havia mais 2 ogros lutando para se manterem com vida. Um deles estava preso na grama, enquanto o outro tremia de medo diante de Ainz. Sob o elmo, Ainz se virou encarando o último ogro que ainda estava se opondo a ele. O ogro pareceu sentir a expressão de Ainz através das fendas da viseira fechada, porque fez um grito estranho antes de virar-se em fuga, descartando seu grande tacape enquanto corria para a floresta. Ele estava se movendo mais rápido do que quando carregava, mas não havia escapatória para isso. Nabi, agora. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação,
para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!